Porque a partir do momento que a própria Bíblia, ela ensina a limitação do homem, ela ensina que algumas coisas nós vamos ter a compreensão só na eternidade com Deus e algumas talvez nem iremos ter. O próprio apóstolo Paulo fala de uma experiência que ele teve, que tem coisas que ele viu que são inefáveis, que são que não dá para o homem compreender. Sim. O próprio Jesus aos seus discípulos, ele fala assim, ó, algumas coisas vocês não vão entender agora. Então, o conhecimento, ele é progressivo nessa questão. E o argumento usado que, é porque um livro antigo, um livro, você não falou, você pode estar comentando, um livro antigo que nem foi escrito para nós, né? Bom, foi citado aqui filósofos, foi citado aqui pessoas antigas em outra cultura, em outro momento também. Inclusive, o Immanuel Kant que eu citei, tem frases dele que no mundo atual hoje nós podemos, que eu acredito... Porque o conhecimento ele vai progressivamente aumentando. Agora, isso não invalida a fé e a compreensão na Bíblia. Não tem como eu falar pra vocês que eu sou fitness, sem açúcar. Sem açúcar total? Sem açúcar. Nós não entendermos tudo... Mas é que a resposta da Bíblia é Deus pra tudo. Como assim é Deus pra tudo? Mas não há um problema A Bíblia responde que... Não, eu só não entendi o que é Deus pra tudo. Não, o que ele tá falando que a resposta pra tudo que não tem explicação é Deus. Ele tá no controle das coisas, a soberania dele. Vai lá. Na realidade, o chileno, ele falou que a Bíblia tem por pretensão responder todas essas coisas. Não tem. Exato. A Bíblia ela tem um assunto. E por meio desses assuntos, que são desenvolvidos por narrativas e uma série de fatores ali, ela apresenta uma meta-narrativa, isto é, uma história maior. E essa história é sobre a redenção. Então, bem simples. A Bíblia ela apresenta criação, queda, redenção e consumação. Então, essa é a proposta da Bíblia. Ela não tem... E aí seria um anacronismo. Nós queremos falar que a Bíblia responda sobre ciência e a ciência moderna. Por exemplo, até então, o que se pensava é o que o chileno disse sobre a ciência, que a pressuposição é que o mundo sempre existiu. E Aristóteles defendia essa ideia, como você mesmo disse. Aí depois veio o Big Bang, pegando as equações de Einstein, e um padre, não sei se é Lemaitre ou Lamartrie, e ele faz a equação e fala, pronto, eu sei que está no quarto modelo. Antes era explosão, hoje é expansão. Agora, para esse argumento que eu disse, da causa necessária e a causa contingencial, se você pressupor o universo, você precisa negar o Big Bang. Sim, eu nego, não tem problema. Né? É só para... Não tem problema nenhum. Birrento. O Big Bang, ele não é nenhuma teoria, ele é uma hipótese. Sim. Não, ele é uma hipótese. Porque, na verdade, na ciência, a teoria é algo que já é provado matematicamente. O Big Bang é uma hipótese. Mas, na realidade, é teoria. Porque teoria dentro da ciência não é teoria quando nós falamos... Não, é diferente. Então, ela está sendo investigada, testada, tanto que fizeram um grande colisor de hadrons lá naquela região da Europa para tentar experimentar. Parte do pressuposto que ciência é observação e experimento. Ninguém estava lá para ver, então pressupõe. Então, é assim. Mas o interessante é, para existir o universo, ou colocar... aí vocês estão usando nós... que é a argumentação, Deus da lacuna, a lacuna do universo. Porque se o universo vai existir, segundo o modelo que eu acho mais interessante, e eu acredito nele, que é a expansão, porque a própria segunda lei da termodinâmica diz sobre isso. Então é ciência, já que você está baseando em ciência, a segunda lei da termodinâmica diz dessa expansão até neutralizar tudo e acontecer o que acontece. Então veja que para que o universo, tudo que vem a existir tem uma causa. O universo veio existir, portanto ele é causado. Então, e esta causa, ela não pode ser material, espacial, então ela tem que estar fora do tempo, matéria e espaço. E claro que eu não tô, aí eu tenho que dar um salto silogístico, eu concordo, de dizer, é o Deus da Bíblia. Sim. Mas a partir do silogismo, o método Kalam, que é desenvolvido por um filósofo islâmico, eu posso começar a trabalhar sobre o teísmo a partir da própria realidade que o universo veio existir. Mesmo assim, pensando, tomando como esse pressuposto, é muito estranho quando a gente considera que a divindade em que vocês acreditam é uma divindade pessoal.
porque vocês se comprometem com certos atributos, como o amor, e eu tentei ilustrar, lendo também, como é difícil você conciliar esse Deus amoroso com o universo em que a gente vive. Mas quando a gente também pensa nesse ser, nessa entidade, como uma entidade pessoal, pessoas tomam decisões, pessoas fabricam coisas, constroem a partir de um desejo, de uma intenção, de um planejamento, e vocês pensam Deus nessa maneira também. Mas se não havia tempo nem espaço antes do Big Bang, como você colocou, Guilherme, como pode haver um ente que pensa, planeja e fabrica alguma coisa? Esse é um argumento do Stephen Hawking. Sim. Então fica inconcebível também você postular a ideia eu acho que para os cristãos ele está fora disso, ele está fora do tempo, está fora do espaço. Ele é atemporal. Ele seria fora de tudo. E o Big Bang pressupõe isso. Mas se você não tem tempo nem espaço, você está fora disso, como existem ações, entende? Para se estenderem no tempo. Dar um exemplo, eu sei lá, não sei o que você acha, mas se você dar um exemplo, eu estou tentando pirar aqui. É como um programador tá fazendo um programa, ele tá fora daquele jogo. E quem tá no jogo não consegue imaginar que alguém... Mas o computador é material e o programador é material. É ilustração. Não, então, analogia. Sim. Mas aí não vai dizer que ele consegue... Mas esse exemplo que eu dei, ele tá no tempo e tá no espaço. Eu tô falando que é só você extrapolar isso pra alguma coisa que é muito além. Ele não tá usando um computador. Não, ok, mas você concorda que é o que ele falou, é um salto silogismo, é a palavra que Aristóteles usava, que depois no século IV vão chamar de lógica. Então, quando a gente fala silogismo, a gente está falando de lógica. Mas a parte de ciência, por exemplo, a parte de ciência que eu já trouxe pessoas aqui, e eu já li aquele livro, o Planolândia, né? Que é um ser que vive num universo bidimensional. Quando você faz um círculo, você prende ele. Ele só sabe que é altura, para frente e para trás. E quando um objeto tridimensional atravessa essa folha de papel, por exemplo, o que ele vê? Ele não vê uma esfera. Ele vê um círculo aumentando, diminuindo e sumindo. Então, assim, se a gente vê um ser que se movimenta de forma quadridimensional, a gente nem conseguiria entender direito. Desaparece aqui, tem outra forma ali. Então, mas é uma coisa que a gente nem o que você deixou escapar do que a gente falou... Legal, isso muito legal, até porque eu tô tentando a gente tem pessoas, inclusive a gente não conseguia imaginar inclusive o Lael e o Lian que vieram aqui, que são meus amigos, eles falavam de quarta dimensão, quinta dimensão. Um deles faleceu. Então, faleceu o Lael, infelizmente, de câncer. O que acontece? O que a gente falou aqui, vamos de novo reduzir o que significa ateísmo. Então, ateísmo nega a existência de um Deus, de evidências. Porém, ele não nega a possibilidade. Sim. Entende? Então, talvez, se alguém conseguir provar... Não é o Ele já tá indo para não, senhor. Não. Vocês estão querendo fazer balanço. Não. O agnóstico, ele não sabe. Ele prefere não opinar. Ele tem agnóstico que tende mais para pensar que Deus existe, mas ele não dá opinião. Ou o agnóstico que tende a pensar que Deus não existe e não dá opinião. O ateu, ele nega a evidência de Deus. Eu não vejo a evidência de Deus. Porém, eu não nego que existe uma possibilidade. É o caso que a gente estava falando. Porque eu via o ateu com fé na não existência. Não, aí seria feísmo. Aí seria um dogma, né? Um fideísmo teria um dogma dentro do ateísmo. Mas na prática acontece muito isso, mas o ateu ele tende a questionar mais a não existência do que a existência. O ateísmo não pressupõe nenhum dogma. É só a negação da existência de Deus. Só isso. Só que eu não nego a possibilidade. Então eu vou dar um exemplo aqui das esposas. Por exemplo, eu também estou com a minha esposa há 21 anos, certo? Eu tenho quase certeza absoluta. Olha na porcentagem, quase você vai colocar certeza absoluta. Vou ser mais do que o Daniel para ela ficar feliz. 90,99, que ela não tem eu. Mas, por exemplo, eu não fico cuidando nisso. Hein? Ela tá viajando, ela tá numa convenção da empresa. Semana que vem ela vai viajar com 10 amigas para Argentina. Eu vou ficar com os meninos. Aí na outra semana a gente já viaja nós dois juntos. Ou seja, se eu não tivesse confiança nela, né? Eu iria ficar pirando aqui o que ela tá fazendo, se ela tá com alguém, se ela tá com um cara, tal. Mas o que não quer dizer, então a possibilidade existe, mas eu não vejo evidência disso, tanto que eu tô tranquilo aqui. Mas essa é uma visão diferente que eu tinha do ateísmo. Então, mas é porque a visão das pessoas é errada. Mas não sei se até alguns ateus se comunicam assim, é por isso que eu falei na prática.